O tema do fascínio das crianças modernas por vários aparelhos, telefone, tablet, computador, TV, é muito interessante do ponto de vista psicológico. Muitos pais, mais cedo ou mais tarde, enfrentam o problema de controlar o fascínio excessivo por algum dispositivo e, por vários motivos, o tópico do computador ou tablet se torna o ponto quente de tropeços, colisões e conflitos entre pais e filhos. Em meu trabalho com pais que não conseguem lidar com o fascínio excessivo de seus filhos por desenhos animados, computadores ou tablets, notei um padrão muito claro. O uso de gadgets não se torna um problema real imediatamente, mas somente à medida que se acumula, como uma bola de neve. Normalmente, no início, os pais ligam os desenhos animados por conta própria, porque é conveniente para eles. A criança senta-se em silêncio, come à mesa, não corre no transporte, está ocupada em casa e a mãe tem tempo livre. Em geral, só vantagens. Alguns pais chegam a se orgulhar francamente de seus filhos. Você pode imaginar. Ele tem 1 ano e meio e assiste a vídeos do YouTube sozinho. Ou ele tem apenas 4 anos e já está no telefone mais rápido do que eu imagino. Em algum momento, geralmente na escola preparatória ou na primeira série, os pais começam a perceber que a criança está cada vez mais sentada ao lado do aparelho, e fica cada vez mais difícil atraí-la para fazer as tarefas ou o dever de casa. Cada vez mais, surgem conflitos nessa área. A criança sente cada vez mais tensão e cada vez mais a necessidade de se livrar dessa tensão, novamente por meio de aparelhos eletrônicos. Esse é um círculo vicioso. Sabemos com certeza que, se algo é prejudicial ou perigoso para a criança, estamos prontos para proibi-lo, ter paciência e encontrar todos os tipos de estratégias. Por exemplo, sabemos com certeza que uma criança precisa comer alimentos quentes. Não apenas doces e batatas fritas no café da manhã, almoço e jantar. Portanto, em todas as famílias, de uma forma ou de outra, os pais se certificam de que a criança coma primeiro alimentos quentes e depois doces. O mesmo exemplo pode ser dado com relação a roupas quentes. Uma criança pode não querer usar botas e botinas, mas sabemos muito bem que a 30 graus negativos será perigoso para ela sair com botas de borracha. Portanto, não há como permitir que ela use essas botas de borracha que ela quer usar agora. Então, o que está acontecendo com os gadgets? Porque eles causam tantos problemas? Porque tablets, telefones, computadores e desenhos animados envenenam a vida de tantas famílias? Na minha opinião, há vários motivos. Em primeiro lugar, não vamos negar que essa é uma atividade muito interessante, atraente e hipnotizante para as crianças, e elas tendem a fazer o que gostam. Em segundo lugar, é muito conveniente para os pais, pois quando a criança está ocupada com o gadget, com perguntas, não incomoda, senta-se em silêncio, não se distrai de assuntos importantes, e é mais fácil concordar. Faça alguma coisa, pegue um tablet, não, desculpe. Em terceiro lugar, muitos pais simplesmente não entendem os danos dos aparelhos, não os veem como algo muito ruim e perigoso. Portanto, vou enfatizar a ideia principal deste artigo. Gadgets. Isso é algo que deve ser limitado. A própria criança não aprenderá a se controlar. O mundo dos computadores ou das multisséries parece à criança brilhante, fascinante, hipnotizante e fantástico, em comparação com o qual o mundo real deixa de ser interessante. Para os pais que não veem muito mal nos desenhos animados e nos gadgets, listarei as principais consequências do excesso de jogos e desenhos animados. 1. Há uma forte sobrecarga da psique. O cérebro processa uma enorme quantidade de informações ao mesmo tempo, especialmente se tudo acontece rapidamente na tela. As imagens mudam rapidamente. Além disso, na vida real, a criança está totalmente incluída nos eventos em andamento e, quando assiste a desenhos animados ou joga em um tablet, não há resposta motora. Mentalmente ocorre movimento ou ação, mas a criança fica quase imóvel, respectivamente. O cérebro não recebe alimento suficiente na forma de informações sensoriais dos músculos do corpo. 2. A criança fica distraída e descoordenada, muitas vezes mentalmente ausente no tempo presente quando mais poderá brincar. Assistir a um desenho animado. 3. A criança pode desenvolver medo se ouvir monstros e zumbis em jogos ou filmes. Dezenas de vezes, durante sessões individuais com crianças que gostam desses jogos, encontrei esses medos nas crianças. Zumbis e monstros. Sonham com elas em pesadelos. Elas têm medo de dormir sozinhas no quarto. Têm medo de sair e constantemente dizem à classe como esses monstros são assustadores e todo-poderosos. 4.
a visão diminui, não há apetite ou sensação de fome, e a postura se deteriora. 5. Uma das consequências mais perigosas é a perda de interesse em jogos comuns, aulas, ler ou ouvir histórias, em tudo que costumava trazer alegria e prazer, e até mesmo na socialização com os colegas. 6. A responsabilidade da criança está diminuindo rapidamente para zero. Em um computador, você não precisa se esforçar muito para fazer as coisas se moverem e voarem. Basta pressionar um botão e tudo acontece. Essa simplicidade é atraente, a criança se acostuma, e a criança perde gradualmente a diligência e a paciência. O personagem morreu, pressione o botão e tudo voltará. O jogo acabou. Você sempre pode começar de novo sem grandes perdas. Em essência, não há consequências e, a partir disso, não há responsabilidade por nada, pelo que ser responsável, se você sempre pode começar de novo. 7. Em torno do computador, há conflitos constantes entre pais e filhos, assim como em torno da TV. A criança exige o computador, faz birra, não consegue suportar com calma o fato de que é hora de terminar de jogar. Por causa disso, há muitas discussões e conflitos entre a criança e os pais. Para a criança, o computador se torna o objeto mais atraente, importante e interessante da casa. 8. O pior efeito é causado pela interpretação de papéis, na qual a criança se identifica com um personagem e age em seu nome. Isso deforma a autoimagem da criança e destrói a imagem de si mesma. As crianças são muito sensíveis e receptivas e rapidamente começam a imitar o que as fascina. Isso também se aplica aos desenhos animados. Se um personagem é atraente para uma criança, ela quer ser como seu herói. Nos jogos de computador, devido à forte identificação com o personagem do computador, mesmo depois de terminar o jogo, a criança pode continuar a se sentir como se estivesse no jogo de computador. Pensar mentalmente no que o personagem do computador faria é, às vezes, copiar inconscientemente seus movimentos, gestos e expressões faciais. 9. Nos jogos de computador, especialmente aqueles em que há tiroteio ou luta, a capacidade de arrependimento e a empatia da criança ficam embutadas. A linha entre normalidade e violência fica embaçada. Atirar nas pessoas parece legal e atraente. 10. O computador gradualmente se torna um substituto para a atenção e a comunicação dos pais. Os pais começam a passar cada vez menos tempo conversando e estudando com seus filhos. Espero realmente que as consequências de assistir a desenhos animados e jogar jogos de computador acima o tenham convencido de que é melhor adiar o máximo possível o contato de seu filho com o mundo virtual até que isso realmente se torne uma grande necessidade. Deixe a criança desenhar, brincar, projetar, esculpir, inventar, construir e se comunicar. Deixe-a viver uma vida real. E o computador não sairá de perto dela. Ela aprenderá a usá-lo em poucos dias, quando chegar a hora que a infância seja real, não computadorizada. Não será supérfluo dizer mais uma vez que a própria criança não conseguirá se controlar na hora de assistir a desenhos animados ou jogar no computador. Portanto, o controle recai inteiramente sobre os ombros dos pais, especialmente na idade pré-escolar. À medida que a criança cresce, a responsabilidade deve ser gradualmente transferida para ela. Por exemplo, ela deve ficar atenta ao relógio quando o tempo para jogar termina, ou definir um cronómetro no telefone, ou definir um despertador.